Tudo bem ou não? E aí, gente, tudo beleza? Mais um podcast Pode Contar Tudo dessa segunda-feira. Vamos aqui deixar um abraço especial para você que gosta desse tipo de conteúdo. Todas as segundas a gente tá trazendo aqui uma personalidade, para trocar aquela ideia. E o intuito aqui, na verdade, pra gente contar um pouquinho da história do personagem que vem aqui hoje, né? A gente vai estar aqui falando com você. Gostaria aqui de registrar a presença da Claudemíria, sempre dando aqui o auxílio ali na parte técnica, agradecendo aqui a Webnet Internet que patrocina esse canal. Eu quero aqui deixar um abraço do Zé Gomes para todo mundo. Para você aí que gosta desse conteúdo, você pode compartilhar, passar para frente. Faz de conta que se quer uma fofoca, pode passar para frente e a gente vai eternizar aqui na internet, porque hoje aqui a gente vai estar falando com uma pessoa maravilhosa. Quero dizer que é uma satisfação muito grande estar recebendo você aqui, Vera Lúcia de Oliveira. Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast, tudo bem? Obrigada, Zé Gomes. Eu que digo que é um prazer imensurável de estar com vocês, esse canal de comunicação que faz parte do município de Aripuanã com excelência. Eu que agradeço. Vera Lúcia é um nome só ou é dois nomes? Vera Lúcia, infelizmente, é emendado. Um erro de cartório. É erro de cartório? Junto, é Vera Lúcia. Porque a maioria das Veras é Lúcia, acompanha Lúcia, né? Tive problema seríssimo com esse Vera Lúcia, que eu falo Vera Lúcia desemendada. Mas é isso mesmo. Mas pode um nome só, não é um nome composto. Mas fica à vontade, pode me falar de Vera, ou Vera Lúcia, ou Lúcia, do jeito que você se sentir. Nós podemos falar assim que você é pioneira de Aripuanã? Você se sente pioneira, assim? Eu acredito, assim, que pioneira e praticamente assim, eu acho que eu sinto como uma fundadora do município de Aripuanã. Parece que eu nasci quando Aripuanã nasceu. Mas como que foi a ideia de vir pra cá, assim? Como que foi? Quem que te indicou, mostrou aqui? Que aqui é longe, né? E difícil na época que você veio. Zé, para falar dessa história, tem que voltar lá no Valdir. O Valdir foi o responsável. O Valdir foi o responsável. Então, eu sou filho de mineiros, né? Mas eu já nasci em Goiás, eu morava em Goiânia e namorava Valdir, nós éramos noivos. E o Valdir, terminando a faculdade dele, né, de biomedicina, ele teve um convite de uma pessoa que tinha um parente que tinha um hospital em Vilhena. E essa pessoa convidou o Valdir para ir trabalhar nesse hospital em Vilhena. E o Valdir, assim que terminou a faculdade, ele foi para Vilhena e lá não deu certo. E no encerramento do contrato desse trabalho do Valdir em Vilhena, ele conheceu o Fabrim. O Fabrim, nosso amigo aqui de Aripuanã. E o Fabrim falou que Aripuanã estava precisando de médicos e laboratório. E nesse meio, o Valdir veio a Aripuanã conhecer, né, Aripuanã, e já foi contratado pelo seu Bilego, que era o prefeito, né, da época. E ele já foi contratado, retornando para Goiás. Ele me falou que descobriu um lugar maravilhoso para fazer a vida dele, né? E perguntou se eu toparia vir depois que a gente casasse. Eu falei, claro que sim. Olha, antecipou o casamento. Mentiu para mim, Zé. Falou que a cidade era maravilhosa. Falou que aqui tinha faculdade. Lúcia do céu, isso chegou aqui em 83. Nossa, que era muito pequeno. Meu Deus, Senhor. Eu acho que todas as pessoas que chegaram aqui nessa época que eu passou pelo mesmo problema. Né? Problema ou dificuldades. Não vamos nem falar problema, dificuldades, né? Porque eu não sei quando vocês chegaram aqui em Aripuanã, mas para os pioneiros, fundadores... Eu também cheguei em 83. Você chegou em 83? Eu devo ter te visto por aí, na rua, andando de cuequinha. Menino novinho, bebê. Então, nós chegamos aqui em 83. Aliás, o Valdir chegou primeiro, né? Ele já chegou no final de 82. E se a gente for estender a história toda, eu vou tentar... E você estava bem jovem, né? Eu cheguei aqui, eu tinha 18 anos. Chegou na capital com 18 anos, que ótimo, hein? Olha, santo Deus, foi um choque cultural, né? Porque quando eu cheguei aqui, os índios, assim, não que... nossos irmãos, né? Eles andavam na rua, praticamente nus, né? E não tinha água, assim, encanada, não tinha energia, não tinha usina, né? Acho que era um motor, um gerador. E às 9 horas... Às 9 horas. Desligava o motor. Eu queria que a minha geladeira funcionasse a todo custo.
mas não funcionava. Só ficava teco, 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 e água quente. Mas, enfim, superamos, né, todas essas... esse progresso, né? A Aripuanã foi crescendo e nós fomos crescendo juntos. E Valdir, né, sempre assim, se dedicando o máximo para dar o melhor dele no laboratório. E a gente foi criando parcerias, né, com a prefeitura, uns empresários que foram chegando. E a gente foi, assim, se adaptando e criando aquela história de falar que a gente é produto do meio. Eu já comecei a me sentir uma verdadeira cinta larga. E a Vera Lúcia, ela é formada em biologia, mas assim, tem várias ações aqui na nossa região. E a gente vai tocar nesses assuntos aqui para falar um pouquinho, porque você faz parte dessa história, né? Vai deixar a sua marca aqui na história. Bem por isso que eu falei, se eu vou convidar a Lúcia, porque vamos eternizar um documentário. Porque, na verdade, ela faz parte do documentário da cidade. Porque chegou aqui, ainda estava ditadura, né? No Brasil. E aí, logo que você chegou, me diz assim, vamos falar sobre biologia. Antes de nós falar um pouquinho sobre as suas ações aqui. Como que surgiu essa ideia de você se formar em biologia? Você é biologia, tu fez bacharel, né? Sim. Então, Zé, quando eu cheguei em Aripuanã, em 95 eu prestei um concurso público, nível médio, né? Eu era auxiliar de enfermagem, com a formação pela Fundação Nacional de Saúde, ou seja, era um profissional que a gente costumava falar que era o bombril. Praticamente fazia tudo que aparecia na saúde pública, onde não tinha médico, não tinha enfermeiro. Então, eu, assim, fui treinada pelo próprio Estado para atender vários, a gente fala, agravos, né, de saúde. Então, ali naquele momento de trabalho praticamente, assim, empírico, né, ou seja, sem uma formação específica, eu comecei a assim, direcionar o meu lado profissional, né? Através desse trabalho de auxiliar e trabalhar na Secretaria Municipal. Começou a se identificar. Isso. E aí eu fui também... eu assumi a Secretaria Municipal de Saúde. Devido o SUS ainda não ser implantado no município, eu, assim, com toda uma equipe, né, nós municipalizamos a saúde. A partir do momento que a saúde de Aripuanã foi municipalizada, já começou a chegar profissionais de nível superior, né? Então, assim, aquela parte minha que, como a gente fala assim, naquela época a gente fazia tudo, era o quebra-galho, então eu sentia a necessidade também de me qualificar, né? Aí eu... me afastei do serviço municipal, prestei um concurso público pelo Estado e depois eu continuei trabalhando aqui como funcionária estadual. Aí eu retornei para Cuiabá, aí que eu ingressei em 2006 na Unic, né? Aí eu fiz a Ciências Biológicas, por quê? Chegando em Cuiabá, olha para você ver, que isso fique assim, de exemplo para muitos. Chegando em Cuiabá, eu fui trabalhar numa área onde tinha quase todo mundo PhD, doutor. E eu ali, o bichinho do mato, que saiu de Aripuanã, com 2º grau. E eu achei que eu não ia produzir muita coisa lá. Porque a minha, em termos de graduação eu não tinha, né? Mas aí que eu enganei. Devido à minha experiência de trabalhar nessa região difícil, municipalização de saúde de Aripuanã, Conisa também, que eu fiz parte... Eu fui colocada num trabalho onde eu era... Como que eu vou te falar assim? Eu era a estrela de maior grandeza, pelo meu conhecimento de trabalho rústico. Então, eu fui direcionada para trabalhar na saúde. Você fez uma graduação invertida, fez a prática primeiro, depois a teoria. Me jogaram na saúde ambiental. Então, tudo que se referia à saúde ambiental, vamos chamar a Verinha, porque ela foi para o Guariba, ela foi para o Roosevelt, ela é de Aripuanã, então ela está acostumada... Já fez a parte de campo. Então, aí, eu trabalhava, Zé, eu sumia trabalhos e trabalhos, mas na hora de cortar o bolo, eu não podia cortar porque eu não tinha uma graduação na área. Tem o papel, né? Tem que ter o papel. Aí a minha chefe, que eu costumo falar que é uma segunda mãe, falou, Verinha, você vai desistir da faculdade de enfermagem, que eu já tinha começado até.
lá em Cuiabá, enfermagem. Você vai desistir dessa faculdade e você vai direcionar para a área da biologia, para a gente introduzir você só na saúde ambiental, porque você tem muita bagagem. E não é justo você não ser reconhecida no papel como uma técnica, né? E, com graduação e até seu salário. E aí sim eu fui fazer ciências biológicas. E lá eu dava aulas, faculdade. Eu usava como exemplo, né? Não, na mesma hora que eu estava na sala de aula, me chamava para um auditório para me dar palestra. Então foi, assim, muito gratificante. Muito mesmo. Foi bem diferenciada a sua graduação. Eu fiz o reverso. Eu cresci aqui em Aripuanã, assim, na parte prática, né? E depois eu fui para a parte teórica. Então, que a Aripuanã contribuiu para a sua formação acadêmica. 99%. A faculdade foi só a graduação mesmo. só a parte documental. Só a parte de documentação. Para quem entende um pouco de biologia, sabe que biologia é bem amplo, né? Tem várias ramificações. Qual que você se identifica mais na educação ambiental, empresarial, na educação socioambiental, gestão de laboratórios, né? Tudo abrange, né? Essa área biológica, né? Zé, igual você falou, a biologia, ela é um curso que ela tem vários leques, né? Que a gente costuma falar. Vários leques. E eu ainda fiz o bacharelado, né? Então, como eu tenho a oportunidade do laboratório, né, do Valdir, que é o meu esposo, é um laboratório de análises clínicas, então eu já tenho um conhecimento também amplo na parte laboratorial, né? Então, antes até da faculdade, eu já tinha uma experiência. Então, a parte da biologia, eu falo que eu tenho várias funções. Eu tenho a parte de laboratório que eu me identifico e tenho a parte também do meio ambiente, né, que eu fiz um curso também, uma especialização de gestão e perícia ambiental, que eu sou perita em meio ambiente, é onde também eu fui coordenadora da Conferência de Saúde Ambiental, coordenadora da Conferência de Saúde e Meio Ambiente, né? Então, eu cresci muito nessa parte da saúde ambiental. Eu me identifico e hoje, se você falar aonde você quer atuar, eu atuaria, se fosse para me continuar, eu ficaria com a saúde ambiental. É onde a gente trabalha as doenças zoonoses, né? As doenças antropozoonose, que é através do mosquito, que passa doença para o homem, e o homem passa para os animais. Então, eu me identifico muito hoje, e é onde eu atuei muito bem, com uma equipe maravilhosa, foi na parte de saúde ambiental. Né? E, inclusive, eu fui coordenadora de saúde ambiental no município de Aripuanã por 2 vezes, depois que eu me graduei. E fiz um projeto também com uma equipe, né, maravilhosa. Eu fui que encabecei um projeto chamado PACM, que é o Plano de Ação de Combate da Malária, da Nexa, né, que é um trabalho que repercutiu muito bom e teve assim, repercussão nacional. E, assim, então, eu me identifico, assim, em cuidar do meio ambiente. Porque o que é saúde e meio ambiente? É preparar o meio ambiente, é cuidar do meio ambiente para que não haja doença. E se acontecer de vir a doença, a gente está preparada para fazer ações mitigadoras. Ou seja, diminuir. Porque acabar não tem jeito. Lá na faculdade é mais homens ou mulheres fazer biologia? A biologia, ela, por ela ser, assim, hoje um curso que tem vários leques, como eu falei, eu posso dizer para você que hoje tem muito homem na biologia. Porque é um trabalho que agrega meio ambiente, né? Concurso do IBAMA, concurso da SEMA, né? Então, a biologia hoje tem muitos homens fazendo esse curso, né? E você pode ver que tem muitos biólogos renomados, né, no Brasil, no mundo inteiro. Então, o curso de biologia, ele dá muito acesso a muitos concursos bons. Então, tem muitos biólogos homens, assim também como tem mulheres. Na parte, como você vê o papel das mulheres na ciência, né? Que a gente está falando de biologia, a gente está falando de ciência. Especialmente na biologia, qual que é o papel da mulher hoje, assim, como você vê? Então, é uma boa pergunta. As ciências biológicas, hoje nós falamos muito em doenças hereditárias, né? Nós falamos muito de doenças que passam de geração para geração e em questão também da beleza e da vaidade. Então, as mulheres, elas estão atuando no campo
assim, também, né, que são vertentes que tem. Então, as mulheres, elas estão direcionadas tanto na parte da genética, né, quanto na parte da parte de estética. E parte também pedagógica, porque a biologia, ela te dá a oportunidade também de você criar uma carreira brilhante na parte da educação, né? Então, a mulherada tá se preparando. Ninguém quer ficar velha. Os homens também não querem ficar velhos. E todos estão buscando o mecanismo, procurando ler mais, procurando se inteirar mais do que causa doença, do que envelhece mais, do que engorda mais, do que emagrece mais. Então, esse conjunto de saber, de entender o próprio corpo, está fazendo com que as pessoas busquem mais a biologia, né? Eu não vou falar a sua idade aqui, não, mas você é uma pessoa bastante vivida. Você usa a biologia para você manter, assim, tudo em forma. Eu acho que eu já nasci bióloga. A minha mãe falava assim, essa menina, ela parece bicho, ela come fruta suja. Eu pegava mamão que os passarinhos comiam e eu só tirava aquele pedacinho que eles comiam, eu aproveitava, sabe? Eu comia batata doce crua. Comia não, se deixar eu como até hoje. E eu descasco laranja lá no pé com a unha, eu chupo cana, eu já descasquei cana no dente. Então, eu acho que todo mundo eu gosto muito de comer coisas naturais, as raízes tuberosas, né? Que é a batata, é o cará, é a mandioca. Então, eu tenho uma alimentação, sempre foi voltada para assim, alimentação natural. Então, os outros falam, você nem ruga tem, não sei o quê, mas eu falo assim, é uma forma de você encarar a vida, não com muito estresse. Levar a vida um pouco assim, não vou falar na corrente solta, né? Na marcha solta. Você procurar fazer do limão uma limonada. Fui criada na roça, com as dificuldades assim, que todo mundo se encontrou quando foi criado, naquela época dos anos 60, né? Então, meu arroz era pilado, né, no pilão, eu comia muita rapadura, o açúcar mascavo. E quando eu fui para a faculdade, eu achava que isso era coisa assim, de coisa de pobre, coisa de quem mora na roça. Não sei o quê. Quando eu fui estudar o valor nutricional dessas coisas, do céu, eu fiquei morrendo de vontade de voltar lá para a roça. Então é isso aí, eu acho que de certa forma eu sempre usei a biologia em favor próprio. Que bom. Além de você formar em biologia, você tem algumas especializações. Eu gostaria que você falasse que você fez uma especialização lá no Hospital Sírio-Libanês, né? Um hospital muito conhecido, né, no mundo todo. Fala pra gente como foi essa experiência, o que você foi fazer lá? Que especialização foi essa? Na verdade, quando eu estava trabalhando lá na Vigilância Epidemiológica do Estado, ou seja, eu trabalhava num setor que é referência, né, que é o que cuida de todas as vigilâncias do Estado. Então, eu trabalhava num agravo chamado DST-AIDS. Então, na verdade, eu fui coordenadora do programa de DST-AIDS no Estado. Então, como eu já tinha uma vivência muito grande com o programa, né, e eu já tinha, assim, um conhecimento, eu já estava quase que uma interlocutora do Ministério entre o Estado de Mato Grosso, o Estado, ele escolheu alguns técnicos para trabalhar na Copa. Quando a Copa do 2014. Isso. Então, eu fui escolhida para trabalhar na Copa, por quê? Porque eu trabalhava num agravo que ia de frente com o que a FIFA exigia dentro dos estados, que é onde ia assediar a Copa. Então, o Ministério da Saúde selecionou dentro de Cuiabá, na faixa de 170 técnicos. Cada um com num agravo, né? E eu fui escolhida para trabalhar no agravo de DST-AIDS. E esse curso ele durou 1 ano e 6 meses. Então, o Sírio-Libanês, ele se deslocou até Cuiabá, né? E a gente também tinha as aulas online, videoconferência. Eu fiz esse curso para trabalhar na Copa. No meio do curso, Zé, eles viram que eu tinha
Ai, meu Deus. Eles viram que eu era muito afoita, ligada no 220. Eles acharam que eu tinha que ir para um agravo chamado MMV. É uma especialização que você trabalha com acidente com múltiplas vítimas. Então, em caso, por exemplo, de terrorismo, se soltasse uma bomba lá no aeroporto, se soltasse uma bomba dentro do ginásio, então tem que ter uma equipe especializada para trabalhar nessa área, nesse agravo, né? Então, eu já fui selecionada para ficar nesse agravo. Ou seja, eu já fui para uma outra especialização, né? Então, a minha especialização não foi eu que escolhi. Foi o Estado que me selecionou e me direcionou para eu ser capacitada para me trabalhar na Copa. E era mais ou menos assim, um estúdio maior um pouco do que isso aqui, mas tão bem equipados. Você ficava tipo do Big Brother. Você ficava 24 horas monitorando as doenças e os agravos do Estado e os problemas. Então, aonde você era sua área de atuação, você tinha que estar 24 horas preparada para ir trabalhar. Então, assim veio essa especialização do Círio, que foi um divisor de águas na minha vida. Já foi então entrou no currículo, assim. Nossa, eu já fui parar até como se os outros. Da Copa eu estava lá, dando entrevista, falando com os jogadores, lá, não sei, porque você estava na linha de frente, né? Então, e graças a Deus nós não tivemos. Foi uma das capitais que teve menos intercorrências. Foi a capital. Nem ameaças, né? Não tivemos desmoronamentos, não tivemos ataques de bombas, não tivemos envenenamento de comidas, porque tem isso também, né? Então, ou seja, nós tivemos, assim, coisas mínimas na Copa. Que é coisa do dia a dia, né? Que acontece nas grandes cidades, né? Isso, recebemos uma moção de aplauso da FIFA em questão do trabalho que não só o meu agravo, mas todos os agravos, né, que foram envolvidos. Cuiabá ficou assim em destaque. Então... E você fez uma pós-graduação também na área de perícia e também auditoria ambiental e danos passivos ambientais. O que é isso? O que é essa especialização? Como que você escolheu? Essa aí eu escolhi pensando em Aripuanã. Essa eu pensei em voltar para Aripuanã na hora que eu aposentasse, ou então no momento que estava aquele negócio de meio ambiente, que foi criado o Código de Meio Ambiente, né? Que teve, o governo começou a trabalhar muito em cima das licenças ambientais, né? Então, eu pensei em fazer uma especialização voltada para o meio ambiente na parte de perícia e auditoria ambiental. Até cheguei a conversar com alguns engenheiros, olhamos até um espaço aqui no Aripuanã para montar um escritório, para a gente colocar um escritório para fazer a parte ambiental, né? Fazer os CAR, os GEL e tudo, mas para fazer uma coisa assim particular mesmo. Mas eu me deparei com coisas assim extraordinárias aqui em Aripuanã, que já tinha instalado aqui pessoas que veio de Cuiabá, gente que formou e voltou, assim como o Guilherme. Eu fiquei, assim, encantada com o trabalho deles e vi que talvez a cidade seria pequena para a gente estar entrando nessa disputa, você entendeu? Então, aí eu puxei meu freio de mão no escritório, mas aí foi aonde essa especialização não ficou dormindo. Ela me deu mais ainda bagagem para me trabalhar no meio ambiente em relação às doenças. Aí que você vê que a biologia realmente é um curso que te dá milhões de oportunidades para você crescer como profissional. Pessoal aí que gosta de história, principalmente de história aqui da região do noroeste do estado do Mato Grosso, vocês estão presenciando aqui a segunda secretária da saúde aqui do município. Conta aí pra mim como que é ser secretária no município que estava recém começado, que na época os prefeitos eram nomeados, né? Isso. E aí quando passou para ser município... Meu Deus. Como que você administra uma secretaria de saúde sem acesso, né? Praticamente na época da chuva não tinha acesso nenhum, né, para a capital. Havia um foco de malária na região aqui que era terrível, né? E também essas doenças tropicais todas que tinha por aqui.
E sem dotação, como é que é ser secretário? Meu Deus, Olha, de cara eu recebi um processo do Estado, um processo administrativo. Por quê? Falta de maturidade e o coração de Madre Teresa de Calcutá. Fui no posto de saúde de Aripanã, onde hoje é a Secretaria Municipal. Eu arranquei a placa de inauguração do posto de saúde, coloquei lá no canto e fui escrever lá assim, ó. Hospital Municipal de Saúde de Aripanã. Sem consultar o pessoal, né, do Estado. Porque quando eu entrei, como eu disse para você, eu já tinha uma experiência no laboratório. E eu já tinha trabalhado também, né, como técnica auxiliar de enfermagem. O que eu pensei? Eu preciso de um lugar para colocar os doentes. Não tinha recurso destinado para a secretaria, não tinha uma pasta da Secretaria de Saúde, né? Então, o que eu pensei? Eu vou trabalhar com a comunidade, eu vou começar a fazer aí uns rateios e eu preciso de um lugar, porque você bem disse, aqui dava malária, como a gente falava, dava malária até nos... Malária e hepatite, né? Malária, hepatite. Nós não tínhamos saúde aqui, né? Assim, nós não tínhamos nenhum acesso que se dizia assim, ó, aqui é a referência de se tratar um paciente. Ainda tinha Sucane que dava um suporte. Não, eu ia falar Sucane. Era o nosso tudo. O paciente pegava o exame de malária lá no laboratório, com o resultado na mão, e ia para onde? Ia para Sucane. Só que lá tomava medicação e lá passava, tinha efeitos colaterais. A pessoa não tomava a medicação correta. Aquele paciente, ou ele ia a óbito, ou ele ia ficar convalescendo em casa. Então, o que a gente precisava? De um lugar para repousar esse paciente, para fazer um tratamento supervisionado. E eu já falei para o prefeito. Eles entregavam os comprimidos na mão da galera e ele não mandava embora, né? E acontece que eles iam jogando o comprimido fora, porque eles tomavam a primeira dose lá, no local, com o Aguinaldo. Aguinaldo da Sucane. Isso, o Aguinaldo e o Reginaldo. Aí eles saíam dali com os comprimidinhos enrolados, eles achavam, eles subentendiam que com aquele primeiro comprimido que tomou, eles já estavam curados, eles jogavam fora o tratamento. Às vezes eu saía, mas os técnicos, catando o comprimido. Porque era tanto que a gente via que a gente ficava com dó, que era um remédio muito caro e escasso, né? Então, nós chegamos a recolher remédio que eles haviam jogado fora. Então, aí veio a necessidade de construir um hospital. Eu fui para Cuiabá com a cara e a coragem. Parecia uma pré-adolescente, né? Para conversar com aqueles políticos. E cheguei lá, não tinha nem preparo psicológico para fazer. O que eu vim fazer aqui? Eu só cheguei e falei, olha, eu preciso disso e disso. Ah, mas para construir um hospital vai demorar uns 4 anos, ok? Eu pensei, meu Deus, 4 anos vai morrer gente a doido. Eu falei para eles assim, ó, então a partir de segunda-feira eu vou transformar o posto de saúde numa unidade de saúde. E vocês vão mandar recursos para mim. Vocês vão mandar cama, vocês vão mandar colchão, vocês vão mandar cadeira de rodas, vão mandar suporte de soro, tudo de um hospital. Falou, não faça isso, porque a estrutura do prédio não é compatível. Pois eu fiz. Eu transformei, peguei uns pedreiros, quebrei a parede de uma sala lá, fiz um centro cirúrgico. Centro cirúrgico. Meu Deus do céu! Eles fingiam que não estavam sabendo. Mas como teve alguém que denunciou, aí veio uma fiscalização e é onde eu recebi um processo. Mas o governo ficou tão sensibilizado que ele olhou e falou, não, gente, não tem cabimento. Ela foi uma guerreira, uma louca guerreira. É uma louca necessária. Exato, é o louco necessário. E daí, Zé, criamos um projeto, né, com o projeto de municipalização. Dentro do projeto de municipalização, eu já inseri o projeto do Hospital Municipal, já corri para buscar os recursos e o prefeito, bem atuante naquela época, tinha interesse, né, de ver as coisas mudarem, e os vereadores também. Nós conseguimos uma verba para construir o hospital municipal. Eles fizeram vista grossa para o meu pseudo-hospital. E assim foi. E depois, no mandato da Antonieta, que eu saí por motivos de saúde, que eu tive um problema de saúde, eu fiquei muito doente na época.
e por recomendação médica eu tive que ausentar desse trabalho, e a Antonieta assumiu o meu trabalho e fez um trabalho brilhante, que foi a conclusão desse hospital, que hoje nós estamos lá com a secretaria. Hoje é a Secretaria de Saúde. Hein, como que você implementava os programas de saúde na época, assim, que tinha programa de imunização, saúde mental, indígena, né? Esses programas, eles são todos criados. Quando a gente fala assim na saúde, implantar e implementar. O que é implantar? É você construir algo. Por exemplo, vou construir o hospital municipal. O governo constrói o hospital municipal. Aí tem que implementar. O que eu tenho que implementar? Eu tenho que botar os equipamentos para funcionar de acordo com a sua população e a sua demanda. E para gerenciar a saúde pública do Brasil, ela é gerenciada pelo SUS, né? Então, o SUS, ele tem os protocolos. Então, não se faz saúde pública no Brasil sem o aval do Ministério. Então, o Ministério te dá o protocolo do agravo. O que é agravo? É a doença. Por exemplo, o programa de saúde mental. Então, nós temos doente mental no município de Aripuanã. Começou assim. Eu tenho que cadastrar esses doentes. Eu tenho que cadastrar as gestantes. Eu tenho que cadastrar o paciente de malária. Para que esse paciente, essa doença, ela tem que me vir retorno financeiro. Né? Então, o Ministério tem esses programas, ele te dá o programa para você trabalhar e ele também subsidia. Juntamente, que a gente fala, são as políticas tripartite, né? Que tripartite é Ministério, Estado e município. Então, o governo, ele faz assim as pastinhas das ações dele de acordo com a realidade do município e do Estado. Então, ele vem direcionado, né? Implantou o programa de saúde mental no município de Aripuanã? Sim. Então, lá tem que ter o quê? Tem que ter um técnico preparado para trabalhar e tem que ter os insumos para ser distribuídos, e isso tem que gerar relatórios. Eu não posso sair distribuindo remédios aleatórios, né? Então, o paciente que tem um problema de saúde mental, ele vai passar por uma avaliação por um profissional, aí ele é inserido no programa. Aí ele é inserido, então, ou seja, o remédio dele, a medicação dele vai ficar amarrada, né, com o Ministério da Saúde. Então, o Ministério sabe que lá em Aripuanã tem 10 pacientes com saúde mental. E aí tem os complementos, né, das leis do recurso municipal, que esse recurso também ele vem para subsidiar a saúde. Então, assim vai se criando, né, os programas. Programa da malária, programa das ST/AIDS, programa da hepatite, combate as doenças causadas por dependência química, né? Então, hoje o Brasil, se você for pegar como modelo de saúde pública, o Brasil acho que o único país do mundo que tem um modelo de saúde pública perfeito. Não tem erro, ele não tem falha no programa. Ele só não funciona bem, né? Mas que é bem complexo e bem elaborado, né? Ele é extremamente bem escrito, bem elaborado, e tem técnicos excelentes, porque nós estamos com uma gama de técnicos na saúde pública, né? O que nós temos? Os desvios. É aquele negócio, cada um fica com um pedaço da fatia do bolo. Então, quando chega na ponta... Quando chega na ponta, as pessoas... O usuário é que sofre. Por quê? Porque está lá inserido, ele paga o imposto dele, ele recolhe o imposto para garantir o tratamento dele de malária, o tratamento de diabetes, né? De DSTIs, de câncer, né? As doenças. Então, quando ele fica naquela expectativa, tá muito escrito bonitinho, eu tenho direito, até ele precisar. A partir do momento que ele precisa, aí ele vai sentir na pele como que nós estamos sucateados. Foi bem nesse período que surgiu a Pestalozzi. Você foi uma das fundadoras. Como que foi a ideia de se instalar Pestalozzi, que muitas pessoas não sabem do que nós estamos falando aqui. A Pestalozzi, né, era uma entidade filantrópica, né, que fazia o papel da PAI. Antigamente não tinha PAI.
né? Então, a Pestalozzi, ela é um órgão filantrópico que no Mato Grosso estava bem em expansão, porque nós tínhamos um político que tinha uma filha que tinha um problema também, e ele incentivou muito as Pestalozzi no estado de Mato Grosso. Como eu estava na saúde, como no início eu disse, aqui quase não tinha profissional. Não tinha um psicólogo, não tinha um psiquiatra, né? Raramente a gente tinha um médico que se dedicasse a esse tipo de trabalho. Eu fui mais uma primeira escolhida, fui treinada para ser a psicóloga de Almanac e fundamos a Pestalozzi. Zé, eu não sei se você lembra do professor Durval. Um gigante, um ser humano de luz, que Deus o tenha. O Durval, ele era cria de Aripuanã, assim, pelos amigos que ele tinha, né? E ele me deu toda a carta branca para criar essa Pestalozzi. Eu, o Chiquinho Rosseto, o Pipa, que é o Osmar Rosseto, o Luiz Leandro, que se ele estiver ouvindo, ele vai morrer de rir. E quantas brigas nós tivemos por causa dessa Pestalozzi, briga assim, para conseguir fundos. Então, nós conseguimos uma área, onde é hoje a PAI. Nós construímos a Escola Pestalozzi urbana, e o Durval nos deu acesso para construir uma escola vinculada a ela, uma escola rural, porque tinha muitas comunidades ribeirinhas, não tinha escola. Então o Durval falou assim, vamos pegar esse projeto, vamos estender e vamos construir uma escola nas margens do rio. Lá onde é o Festival de Pesca, não sei se tem, eu acho que deve estar perdida lá até hoje. Construímos essa escola, atravessando o material tudo na balsa, sei lá, no bote. No bote que falava, né? Não era nem barco. Construímos os alojamentos. Tínhamos, acho que em média, acho que 26 alunos para serem alfabetizados. E lá eles moravam lá. Eles tinham que ter comida, cama. E no final de semana eles iam para casa, iam de barcos. Nós conseguimos vaca leiteira, ovelhas, galinha. Então, os pais dos alunos cuidavam dessa parte, né? E nós entrávamos com os recursos estaduais para contratar professor, enfim, um barqueiro, que no futuro a gente ia conseguir uma balsa, igual tem na escola no Roosevelt. Era esse o projeto, de ter aquele barco flutuante. Deve ter um nome hoje, eu não lembro mais como que se fala, mas acho que é Barça mesmo, né? É bar. Uma balsa. Balsa. Né? Barça na balsa. Então, esse projeto... A Barça é uma enciclopédia. Verdade. Você tá mexendo na Barça aqui. Meu Deus. Então, esse projeto ele foi desestruturado por problemas políticos. Então, ele foi desestruturado, entrou um prefeito que não tinha essa visão da equidade, que é o cuidar, né, das pessoas e como você gostaria de ser cuidado. Então, esse prefeito, ele conseguiu destruir o projeto. Nós saímos, né, nós fomos obrigados a entregar, e ele colocou uma equipe dele, e eles não deram conta de gerenciar e não deram conta de prestar conta do dinheiro que estava vindo, e perdeu todo o recurso. A escola foi toda sucateada, a Pestalozzi, e a escola embaixo também, porque como que os alunos iam ficar lá? E, com o passar do tempo, surgiu a ideia, então, de reativar com o projeto APAI. E tá aí lindo, maravilhoso. Conta uma história aqui, tem um abençoado, não sei como que foi, qual é o início dessa história, que veio lá da África e trouxe uns caramujos aqui pro Brasil. Ai, Deus do céu. E a desgramada escaramujo chegou aqui na cidade, infestou essa cidade aqui. E uma vez eu vi você andando pela rua com a sacola, juntando aqueles trem e falando para as pessoas, vamos juntar, vamos... Me conta isso aí. Como que tu queria... Porque tinha vereador que queria até fazer um projeto para comprar pro caramujo, uma ideia de maluco. Meu Deus do céu. Essa história do caramujo, ela é um pouco comprida, então não sei se o pessoal quiser pesquisar na internet, tem no Google, de
de que forma que ele foi introduzido no Brasil, né? Assim que se diga, né? Que foi uns empresários de Curitiba, né? Que foram passar alimentar os bichos, aí é comer os bichinhos. Eles foram para a África e viram lá uns pratos elaborados com... Escargot. Não, pelo caramujo mesmo, que é o escargot, né? Só que lá ele tem uma adaptação diferente no meio ambiente. E lá eles têm predador. Então, não é essa coisa louca que veio parar no Brasil. Então, quando trouxe para o Brasil, o brasileiro é o povo mais seleto para se alimentar. Para a gente não falar o povo, as outras falar o povo. É o povo mais seletivo. É o povo que come as melhores comidas do mundo, acho que é o brasileiro. Então, quando esse caramujo entrou para o Brasil e que esses empresários lá foram elaborar essa comida lá, meu Deus, foi uma recusão total. Como eles trouxeram esses caramujos clandestinos, eles não passou pelos órgãos competentes, né, pela vigilância sanitária, como que eles iam desprezar, pedir ajuda do governo para desprezar esses caramujos no meio ambiente? Ou matar, incinerar. Eles jogaram de qualquer jeito. E o desgramado é hermafrodita? E o desgramado, ele reproduz 300 filhotinhos em cada desova. E não precisa de macho nem fêmea, né? Não, e ele sobrevive debaixo da terra, o miserável. Você pode enterrar ele, que ele vai brotando igual a raiz. Então, aí, como que chegou em Aripuanã? Se diga que foi uma pessoa que trouxe uns exemplares e começou a criar no fundo do quintal e aquilo foi crescendo. Ou ele veio grudado num carro também. Exatamente. Na pesquisa que nós fizemos, que eu fiz um trabalho de pesquisa, Aripuanã vinha muito nos caminhões de bebidas e nos caminhões de materiais de construção. Porque você fica com aquela cerâmica lá encostada nos depósitos, lá em Curitiba, onde vem muito material para Aripuanã. Então, vem muito para cá e para o Brasil todo. Todo o Brasil houve essa disseminação assim, muito rápido. E como você disse, ele é muito... Ele é muito frenético para reproduzir. E aí chegou um Cuiabá, chegou em Aripuanã. E de que forma foi? E aí o trem virou uma praga. E Aripuanã infestou de caramujo. E eu, como eu estava cheia de conhecimento com a vigilância ambiental, trabalhei na vigilância lá em Cuiabá, com disseminação de tanta coisa e a eliminação do caramujo, nós fizemos um trabalho brilhante aqui em Aripuanã. Eu e uma equipe e a sociedade também que colaborou muito, principalmente os madeireiros que cedeu as caldeiras das suas madeireiras para incinerar. Então, você catava os bichinhos e botava na Catava com a mão. E orientava o povo, não pega sem luva, porque pode transmitir doença. Então, você é uma pessoa assim, bastante eclética e também cheia de energia. E você já participou de maratona? Zé, eu olho para minha vida, assim, eu mesma faço uma... Aquelas quenianas dava 10, um passo, você dava 10. Meu filho, elas faziam, a prova que eu fazia, elas faziam em 25 minutos, eu ficava 2 horas lá. Mas a gratificação de concluir era bom. Não, eu não era lerdinha, não. Assim, já pela minha idade, pelo preparo físico que eu não tinha, assim, feito antes, né? Eu contratei uma assessoria, né? De esporte, especializada em corridas, né? Porque o coração já não é mais um coração de 20 anos, né? Então, e o próprio físico, né? Então, eu tive um desempenho muito bom, tive, assim... várias participações, né? Ultramacho, no Cuiabá, que eu fiquei em 2º lugar na minha categoria. Fiquei em 1º lugar numa corrida que teve da Caixa Econômica. Então, tipo assim, o que eu queria era correr. Porque não tem coisa mais prazerosa do que você fazer um esporte que você não tem que estar... Primeiramente, não tem custo, assim, você não tem que pagar nada. Você calça um tênis e sai correndo, né? E você vai agregando amigos, conhecimento e correr viciante. Eu ia para Brasília, só para você ter uma noção. Eu ia nas reuniões de trabalho, eu saía na segunda de manhã, de madrugada, eu tinha uma pasta dos meus documentos de trabalho e a minha mala de roupa, e tinha uma mala só de roupa de corrida. De corrida. Chegava lá, eu ficava louca para terminar o trabalho, para não sair correndo. Então, é viciante. E eu cresci um pouco nisso aí.
Ah, então você praticou. Pratiquei. Passou do maratona, né? Tem Cuiabá, participou no Rio de Janeiro. Sim, eu fui na meia maratona do Rio. Eu até coloquei que eu fui em 2 meias, não. Eu fui numa maratona, numa meia de 21 km e participei de uma de 42 km, que é a maratona. Só que nessa eu tive uma lesão nos 33 km. Eu não concluí ela. Só participei, mas não concluí. Ou seja, não recebi medalha. Falando em participar, você também participou na construção da igreja matriz aqui, católica. Mãe do céu, sai dos caramujos, entra pra corrida, agora vão rezar. Isso mesmo. Isso eu sou uma pessoa extremamente... Eu tenho assim comigo, você não pode passar em branco nessa vida. Deus, ele te deu, para quem acredita em Deus, assim como eu, Deus, ele nos deu tanta sabedoria, tanta energia e te deu uma gama de um universo repleto de coisas. Você pode escolher até a sua religião. Você pode escolher o seu nome. Você pode escolher onde você mora. Escolher não acreditar. Escolher não acreditar. E uma das coisas que eu cresci, que eu aprendi com batendo e apanhando, caindo e levantando, rindo e chorando, é que você não pode ceder às quedas. Você não pode aceitar um fracasso profissional, um fracasso que seja amoroso ou financeiro, fracasso no esporte, qualquer tipo de fracasso, você não pode ficar ali. Você tem que ser um metanoia mesmo. Largar o fracasso e falar, vou mudar de rota. Então, no momento que eu estava correndo, eu estava naquele momento prazeroso de correr. Ah, não, agora eu vou pedalar. Eu vou largar o tênis de corrida e eu agora vou comprar uma sapatilha de andar de bike, porque andar de bike também faz bem. Então, você tem que, na minha linha de pensamento, é que você não pode ficar amarrado. Você não pode ficar engessado. E ficar naquela, eu podia ter feito isso, eu quebrei, eu não dei conta, eu fiquei doente, eu machuquei minha perna, machuquei minha costela. E agora? Não dá mais para correr, eu vou andar de bicicleta. Porque acredita assim que todo mundo tem uma missão e essa missão pode ser qualquer coisa. Exatamente. E pode ser qualquer coisa pros outros, mas para você é grandioso, é prazeroso, é maravilhoso, né? Mas falando da construção lá da matriz, você participou no quê? Sim, quando nós chegamos em Aripuanã, você lembra? Era uma igreja, né? Uma casinha de madeira. E, assim, se tinha muito pouco católico, né? Praticante, né? Então, nós fomos, assim, com chegada do pessoal, as pessoas que já tinham aquele hábito de ir na missa, foi se criando a necessidade de construir um espaço maior. E nós tivemos um padre que revolucionário, assim como o padre Antônio, que eu admiro muito, padre Mário, vamos construir uma igreja. E Aripuanã estava naquele auge do dinheiro dos madeireiros, e foi ali que nós enfiamos a faca. Falei, aqui que nós vamos. ali construir. E não tivemos não. Uma equipe muito boa, não vou citar nome porque eu posso esquecer de alguns, né? Mas nós tínhamos uma equipe maravilhosa. E a gente trabalhava a fio e construímos, e até os bancos nós deixamos a igreja construída, o prédio, né, e os bancos e toda a parte elétrica e os eletrônicos, que eu acho que inclusive você cantou lá naquela rádio lá no coral da igreja, Antônio Paulo. Então isso aí. E foi uma equipe muito boa, brilhante. E essa questão de andar de bicicleta, você está andando até hoje? Você pedala ainda? Sim, nós... Tem uma associação, né? Uma associação... É Beiradeiro, não é o nome? Beradeiros. Da MTB. MTB, né? Do município, os Beradeiros. Então, MTB é mountain bike, né? Que é um estilo... antes se competia só com as bicicletas speed, né? Que é as bicicletas de asfalto. Hoje, as mountain bike, elas funcionam quase que igual uma moto. Você entra para uma trilha aí numa serra, você faz loucura, né? Então, quando eu voltei de Cuiabá, que eu já vim machucada, né? Eu lesionei nessa maratona. O médico pediu para mim afastar um pouco da corrida, porque era muito impacto, né? Pro meu joelho, pro meu quadril. E aí eu falei para ele, o que eu posso fazer para melhorar? E eu não parar. Ele falou, bicicleta.
Aí eu já comecei a pedalar em Cuiabá e cheguei aqui, comecei a pedalar e o povo começou a ficar apaixonada na minha bicicletinha. E aí eu juntei com um colega nosso que pedalava, né, que é o Palharim, que já foi até campeão. Vamos montar um grupo? E aí a gente começou a pedalar e o trem foi crescendo, bicicleta cargueira, bicicleta de... Tudo que é bicicleta. De repente se criou um grupo que está aí lindo, inclusive. Domingo tem um campeonato aqui no município, que é nacional, vai vir atletas de várias localidades. E eu não vou participar, mas eu vou, assim como... Eu não vou pedalar, mas eu vou ajudar o pessoal. Mas, assim, hoje Aripuanã está em destaque. Verdade. Se você... Hoje ele é... Os atletas são amadores, mas estão se destacando, né? Eles viajam, né? Sim, tá na Federação Mato Grossense, a nossa associação. Temos aí um grupo que está fazendo um trabalho brilhante. Né? Então, tipo assim, foi um começo, eu dei o pontapé? Dei, mas assim, atrás de mim veio uma equipe, veio os amadores, que hoje já são... Nós temos atleta profissional, o Dutra, que está aí cheio de gás, disputando. Temos o Dionísio, temos o Balbinotti, né? O Marquinhos, né? Que a gente fala Marquinhos, que conheci desde pequenininho. E tem o Rodrigo, e tem o menino lá, o professor, o Alisson, né? Alisson. Então, e mais outros, tem a Roberta. E se a gente for citar nome, vamos ficar aqui muito tempo citando. Então. Antes de finalizar nosso bate-papo, vamos falar sobre um projeto que divide opiniões, né? Tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta. Esse projeto Latimia. Como que foi a ideia? Você que ajudou a criar esse projeto e deu certo, né? Muita gente apoiou, muita gente critica. Então, a ideia é de todos os aripuanenses, de toda a sociedade que gosta de cachorro. Mas, como que eu fui que, como se diz, a gente fala, né? Que eu que sediei o projeto, a ideia, né? Surgiu por quê? Devido à saúde ambiental, que eu já trabalhava em Cuiabá, e eu já participava de algumas associações não governamentais, e a própria a zoologia lá de Cuiabá, né? A universidade, que tinha um trabalho brilhante. E eu comecei a pensar, voltando para Aripuanã, eu vou criar um projeto desse. Aí eu cheguei aqui, criei o projeto, corri atrás, formalizei ele, né? Tudo oficializei, juntamente com uma equipe brilhante, né? Que a gente nunca trabalha sozinha, não existe equipe, né? Então, a idealizadora do projeto fui eu, mas atrás de mim teve e tem uma equipe brilhante. Eu, como fundadora e a presidente... nos primeiros anos, nos 2 primeiros anos, até a gente ter a oportunidade de fazer uma nova eleição, porque devido a um problema de saúde que eu tive na família, né? O Valdir teve um problema de saúde, então eu estava ficando mais em Cuiabá do que aqui. Então, estava deixando o programa, o nosso trabalho, meio que assim... criando dificuldades para os outros colaboradores, né? Trabalhar. Então, precisava de documento para assinar, alguma coisa. Eu estava em Cuiabá, não podia decidir nada, porque às vezes eu estava em Cuiabá. Nós fizemos uma eleição e hoje nós temos a Zilda, que é uma pessoa que sem ela esse projeto acho que não existiria. A Zilda hoje é a presidente e eu sou como uma colaboradora e estou ali por trás dos bastidores ajudando hoje. Você é avó? Eu sou... Não, eu acho que eu sou a mãe, né? Eu sou a mãe. Então, você tem uma filha médica, né? Aí eu falo assim, desculpa, eu pensei que você estava referindo ao projeto. Não, eu já sou vovó. Eu tenho uma filha linda que nasceu aqui em Aripuanã, no Hospital de Madeira, caindo de serragem na cabeça da Lúcia, ela no centro cirúrgico. E veio uma filha linda, extremamente dedicada, cria de Aripuanã. E ela fez medicina, ela é nutróloga. Inclusive, eu quero que você dê a oportunidade dela vir aqui um dia. Mas claro, vamos marcar. Para ela expor o trabalho. É um assunto interessante, muito bom. E ela tem um bebezinho lindo que se chama Pedro. E eu sou apaixonada por ele. Que bacana. E hoje você está atuando aonde? Porque você faz um monte de coisa, né? Mas hoje você está mais dedicada ao quê? Zé, por motivos pessoais, né, que eu tive problemas, né, igual eu falei para você, tive alguns problemas de saúde na família, então eu estava assim, ó,
a minha cedência no Estado, ela já gerou, assim, um limite de tempo. O Estado já estava recolhendo todos os funcionários cedidos para os municípios. Então, eu entrei nessa malha. Então, ou eu ficava definitivamente em Cuiabá, ou eu pedi exoneração. Então, eu achei melhor pedir exoneração. Você entendeu? Então, faltando 3 anos aí para me aposentar, eu pedi a exoneração. Mas, aí... não fiquei parada, tem um laboratório, né? Que eu estudo dentro do laboratório, tem a contribuição no laboratório e minhas coisas pessoais, né? Sítio, mexer com galinha, mexer com... Você ainda continua. Não. Ajuda a Zilda em alguma coisa na latimia, faço meus pão de queijo. Faço meus pão de queijo e tô aí na cidade, sabe? É muito interessante você ter participado aqui do programa. Tem muito jovem aí que estão daquele jeito, não sabe o que fazer da vida. Pega como exemplo aí a Vera Lúcia, que fez de tudo, né? Tipo assim, sem planejar. Ela veio pra cá, assim, uma situação, meio no chute, mas conseguiu completar não, tá fazendo a sua missão aqui. Fala pra gente aí, pra esse jovem, principalmente na área de biologia, que deseja iniciar essa carreira. O que você orientaria para esse jovem escolher essa profissão tão maravilhosa? O Zé, eu acredito assim, profissão, direcionar alguma profissão, fica até um pouco assim, né, pela gama de coisas que nós temos hoje para fazer, né? Assim, eu particularmente, Lúcia, quando me pedem opinião sobre o que fazer, tipo assim, que faculdade, que formação, que curso que eu vou fazer, a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa, o que você gosta? Qual que é a sua aptidão? E depois a segunda pergunta, o que te agrega? Como que você vai dar conta de trabalhar? Você tem recurso para fazer isso? Depois que você fizer essa profissão, o que você espera ganhar e o lugar que você tem, vai te ajudar? Então, ou seja, não jogar tempo e nem dinheiro fora. Numa faculdade que depois você vai engavetar um diploma e talvez você não vai trabalhar, porque às vezes o lugar que você está já está, às vezes, assim... até saturado, ou talvez não tenha aquela linha de trabalho para você. Então, a biologia, ela tem leque para todo lado. Na saúde, na educação, a parte ambiental. Então, se você fizer um curso hoje, assim, vamos assim, pensar, biologia, você não vai estar errando em nada. Você vai estar acertando. E hoje, tem muitas faculdades até online, que tem cursos maravilhosos. Depois você faz um estágio em alguma empresa. Então, gente, se vocês assim tiver desiludido da vida, não saber o que tem para fazer, qual a profissão, qual o curso que encaixaria comigo, mesmo que não encaixe, mesmo que você não tenha condições, faz biologia, você não vai errar. Biologia você hoje pode trabalhar até na internet. Falando em biologia, inclusive nós recebemos uma visita, eu estava vendo um vídeo esse dia na internet de uma entrevista que foi concedida aqui no rádio sobre um biólogo, né, famosíssimo no mundo todo, que é o Richard, que veio aqui na cidade. Você até acompanhou, né? O projeto idealizado por mim, lá na universidade. Sim, inclusive ele fez 2 vezes, né? E ele é um biólogo que ele é extremamente apaixonado, ele vive da biologia, do curso de... É um biólogo popstar, né? Assim, ele formou na biologia, mas ele já sabia o que ele queria do meio ambiente, né? E hoje ele é embaixador, né, do meio ambiente. Então, tipo assim, o Richard esteve aqui, acho que teve muita gente que foi lá, ele ficou na minha propriedade, tudo foi filmado lá na fazenda, e agregou muito o trabalho dele para o Mato Grosso, porque ele, assim, divulgou muito sobre a raiva, né? A raiva bovina, né? Ele fez um trabalho tanto do morcego, né? Que ele transmite a raiva. E eu conheci ele lá em Cuiabá e falei para ele que a gente tinha aqui esses acidentes, né? Com os morcegos. E aí, juntamente como eu sou funcionária do Estado, já atrelei fizemos essa amarração com o IBAMA, com o INDEA. Inclusive, o Tadeu fez parte também da equipe. Nós fizemos um trabalho brilhante, que, inclusive, ele hoje é de autoria da Net Geographic, né?
a primeira matéria que ele fez. O documentário. E o segundo, ele ficou pro SBT, que ele tem autorias desse trabalho. Que inclusive passou em nível nacional e nível mundial esse documentário, né? Essa entrevista que nós fizemos aqui na rádio, inclusive eu dei entrevista. Essa entrevista, ela foi, né, pra Net Geographic, nível nacional, né? CNN pegou e levou. Então, hoje, se você falar assim, se você clicar lá na internet, Rádio Navegantes, entrevista com Richard, vai estar lá bem... Vai estar lá a entrevista completa, lá o pessoal quiser acompanhar. Vale a pena, hein, pessoal? Vale a pena. Há 12 anos atrás. Sofri na unha daquele biólogo, viu? Porque ele realmente, ele conhece e ele gosta do que ele faz. Eu sei que a Vera Lúcia aqui tem muito que passar, mas eu queria, para finalizar, eu gostaria que você passasse pra gente, recomendasse um livro, um documentário sobre biologia. Qual seria que você indicaria assim, falar assim, Zé Gomes, vai nesse filme, vai nesse documentário que você não vai se arrepender? Olha, assim, se você direcionar um livro, sabe? Hoje em dia ninguém lê mais, né, Zé? Todo mundo vai para a internet, clica lá no Google, quero saber de biologia. Não, eu acredito assim, tudo que você puxar na internet sobre, vamos supor que você quer falar de meio ambiente, eu quero falar de meio ambiente, aquecimento global, eu quero falar sobre o aquífero do Brasil, ou não sei o quê. Tudo que você clicar lá, você vai ter uma gama de coisas para você se enriquecer de conhecimento. Mas eu sou muito voltada para livros, assim, que... Você visita a Janine ainda? Será que existe ainda essas livrarias? Hoje, meus livros que eu tô lendo, assim, alguma coisa... Eu tô lendo muito sobre autoconhecimento, você entendendo? Resiliência. Você tá mais zen, então, por isso que eu não vou citar nenhum... Origem da Sabedoria. Eu gosto muito desse livro. Um livro que eu gosto muito também se chama O Maior Vendedor do Mundo, que eu já li. Vale a pena ler. Não é nada relacionado só à biologia. Tem um livro, né, que é a Origem da Vida, que é muito bom. Tem a biologia em si, se você clicar lá e falar assim, Biologia da Vida, é maravilhoso. Então... São vários, né? Mas o que eu mais, assim, que eu gosto de recomendar às pessoas para ler é se autoconhecer. Se autoconheça. Se permita descobrir os seus monstrinhos. Se permita descobrir aonde você está chorando, que você está sangrando. Se permita aonde você foi machucado. Vai lá nas gavetas e abre suas gavetinhas e arruma, como se você tivesse um monte de coisas que você quer jogar fora, ou reorganizar, ou reciclar, ou então doar. Se permita a ter, assim, compaixão de você. Mas nunca permita cair e não levantar. E não deixa que ninguém vá ditar os seus valores e te rotular em pessoas menores. Porque não tem ninguém nesse mundo que não seja grandioso e que também não seja pequeno. Então, se você se conhecer, a partir do momento que você se conhecer e se perdoar, e se encontrar, você vai se encontrar na profissão, no livro que você vai querer ler, você entendeu? Não ser direcionado, não ser rotulado. Se permita se conhecer. E leia a Bíblia. Vale a pena. Muito bem, você viu, gente? Olha, bate-papo gostoso. Gostou, Claudimire? Falei demais, hein? Falei como sempre. Eu quero agradecer muito. Eu fiz o convite prontamente. Você falou assim, não, Zé, eu vou... Não, eu vim conversar com você numa roda de conversa. Foi uma roda de conversa. Foi muito bom falar com você. Aprendi muito. Gente... A Vera Lúcia não tem dia ruim, não. Quer conversar com ela, ela conversa mesmo. Ela tem muita informação para passar, né? Sobre nossa região, sobre biologia, então. Sobre a vida. Agora tá meio zen, assim, meditação. Não, mas não tá muito, não. Coisa... Não, eu tô falando zen, assim, da parte espiritual, assim. De conhecimento, né? Que tem muita bagagem, tem muito conteúdo. Sim, graças a Deus. Eu sou uma pessoa muito privilegiada. Tenho o privilégio de ter vindo para Aripuanã, que no início não foi privilégio, foi momentos assim, doído, sofrido, mas depois eu fui vendo o tanto que eu tinha a ganhar ficar nesse lugar,
E para você ver, eu tive a oportunidade de ficar em Cuiabá. Morei 12 anos em Cuiabá, trabalhei, criei uma gama de conhecimento e de profissionais assim, maravilhosos e pessoas que enaltecem qualquer ser humano. Mas eu falo para você, andar pelas ruas de Ariponã e saber que isso aqui era tudo mato. Inclusive esse lugar onde a Rádio Navegantes, aqui era mato, aqui tinha onça. E hoje eu entrar nesse estúdio, lindo, gente. Quem não teve a oportunidade de conhecer. Cara, é um estúdio assim... top, como se diz o jovem, é top mesmo. E você, muito preparado, a equipe de vocês aqui, né, tanto da rádio, aqui o seu estúdio, que isso aqui é a comunicação, é o alimento do ser humano hoje em dia, né? É o alimento físico, né? Quase que, porque você cresce demais também e se cuida e busca, né? Eu estou muito feliz de saber que aqui nós não tinha nem rádio, né? Era Rádio Amador, Rádio Nacional da Amazônia. Delson Moura. Delson Moura, Márcio Ferreira. Muito bem, Vera Lúcia, muito obrigado mesmo, de verdade. E com certeza esse nosso bate-papo vai eternizar na internet. Quando nós tiver nós fez a nossa passagem, as pessoas ainda vão continuar vendo a gente. Eu espero que o pessoal que esteja ouvindo... tenha, assim, recebido alguma coisa de útil para eles, porque para mim foi muito gratificante estar aqui com vocês. Muito bem, gente. Agradeço a você. Um forte abraço, um beijo do Zé Gomes. Até mais. Tchau. Até a próxima.